O vídeo mais visto do canal foi um vídeo que eu falo sobre um web namoro que eu tive no Minecraft. E muita gente pediu pra mim fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas é aí que tá. Eu iria fazer a parte 2 dele logo em seguida. Só que eu precisava de informações que tava no meu Skype da época, que eu conversava com os meus amigos. E eu acabei vendo que infelizmente o Skype não armazena conversas antigas. E eu não lembrava a minha conta antiga do Skype também. E eu lembro que eu fiquei meio triste na época e decidi não fazer esse vídeo. Mas agora que passou um tempo eu consegui lembrar e reunir informações suficientes pra tentar fazer a continuação. Primeiramente eu queria falar sobre a Júlia e o Leonardo. O negócio é que no final daquele vídeo, eu disse que depois que eu saí daquele servidor, eu nunca mais vi a Júlia, até porque eu nunca mais fui atrás de ver ela. E os eventos daquele vídeo aconteceram em 2015 a 2016, e em 2019 o Google Mais foi encerrado. Então mesmo se eu quisesse, não daria pra achar o perfil da Júlia. Mas mesmo assim, eu vasculhei meu e-mail inteiro de 2016 e não achei nenhuma mensagem dela ou qualquer coisa sobre ela. O que é muito estranho, porque os e-mails não são apagados. A única coisa que eu encontrei foi uma tal de Julia Louise, que com certeza não é ela. E é sério, o Google Mais era muito usado na época. Tem milhares de e-mails de pessoas e grupos de Minecraft que eu participava, e eu fiquei umas horas tentando achar qualquer coisa dela, e eu não achei nada. A única coisa que eu achei foi um comentário meu gadando Golart há 8 anos atrás. Então não sobrou nenhum resquício dela, não existe nenhuma prova da existência dela. Eu pesquisei sobre o Leonardo, mas não achei nada também. No vídeo eu disse que tinha um canal de Minecraft que eu postava vídeos, e eventualmente a Júlia deixava alguns comentários lá. Mas não tem como eu achar esses comentários dela porque meu canal foi banido do YouTube. Na verdade, quando eu era criança, eu vendi meu canal e o cara que comprou conseguiu meter 3 strikes nele. E aí ele foi banido. E eu me arrependo profundamente de ter vendido meu canal. Eu também baixei todos os aplicativos de comunicação do Google para ver se tinha alguma conversa com a Júlia ou o Leonardo em algum deles, e infelizmente sem sucesso também. Então não sobrou nada sobre a Júlia e nem o Leonardo. E parece que o arco deles se encerram no final daquele vídeo mesmo. Ou não. Não aceitando que eu não consegui achar nada deles, no outro dia eu fui pro PC e fiquei mais de 3 horas descendo o e-mail tentando achar qualquer coisa que fosse. E depois de muitos e-mails lidos, eu encontrei. Eu achei a Júlia. Eu achei uma notificação do Google Mais de 2016. Mas espera aí, Nina? Exatamente. O nome dela não era Júlia, era Nina. Era por isso que quando eu tava pesquisando por Júlia, eu não tava conseguindo encontrar ela. Agora tem uma coisa, eu não lembro se o nome dela no Minecraft também era Nina, ou se era só no Google+, e no Minecraft o nome dela era Júlia. Mas eu vou continuar chamando ela de Júlia mesmo assim, já pegou o nome, não tenho o que fazer. Mas enfim, agora pesquisando por Nina no meu e-mail, eu consegui achar um comentário que ela fez de um vídeo meu de 2016. E desse comentário eu consegui acessar o canal dela no YouTube, que não tem nada demais. Tem um clipe de uma música dos Descendentes postado e uma playlist de Slipknot. E eu nem sabia que dava pra gostar desses dois tipos de música ao mesmo tempo. Mas eu acho que é meio impossível entrar em contato com ela, já que ela não disponibiliza nenhum meio de contato nessa conta. Então é isso, a Júlia realmente existe. Eu não sou louco. Bom, antes de começar eu tenho que apresentar esses meus amigos, porque eu não disse nenhum nome deles no primeiro vídeo. Então tinha o Samu, o Bonnie, a Bruna e a Kaká. O Samu era meu melhor amigo no servidor, a gente jogava o dia todo praticamente, e ficávamos conversando no Skype também. A Bruna era conhecida como Bruna Todinha, e ela tinha um canal no YouTube com 300 inscritos na época, o que fazia todo mundo ter uma certa admiração por ela, porque 300 inscritos na época para um canal de Minecraft PE era bastante coisa. E na época eu lembro que eu era fã dela, eu assistia todos os vídeos dela. O Bonnie eu não sei muito sobre ele não falava muito, e a única coisa que ele fazia era logar no servidor e ficar correndo em círculos no mapa. Eu nunca fui fã de Five Nights at Freddy's, porque eu tinha medo de jogos de terror, e por ter pouco conhecimento eu pensava que o Bonnie era fêmea. E às vezes eu falava pra ele, mano, por que tu tá usando skin de mulher? E ele ficava muito bravo. A Kaká era a mais misteriosa, e era que eu não sabia de nada. Eu não sabia da onde ela vinha, que servers ela jogava, o que ela fazia. E diferente dos outros, ela só entrava de vez em quando, aleatoriamente. Esse server do Lifeboat que nós jogávamos era um chamado de SW. Muita gente jogava nele, então tinham vários lobbies. Tinha um SW1, SW2, SW3 e ia até o SW99. Eu não tenho certeza do lobby que a gente jogava, mas eu acho que era o 73. O minigame principal do servidor era Skywars. E bom, não é querendo me achar, mas eu ganhava todas as partidas que eu jogava. Eu era pro player de Minecraft PE. Eu jogava tão bem e ganhava tantas partidas que começava a ficar chato. Então eu começava a zoar nas partidas. Eu ganhava as partidas só matando os outros com TNT, só matando com bolinha de neve, só matando dando um tapa.
E sinceramente eu só me divertia quando eu jogava com o Samu mesmo. Porque é aquela coisa, Minecraft é mais legal quando você joga com os amigos. E eu obrigava ele a jogar todo dia comigo. Mas depois de dias e dias e dias jogando, o Samu cansou e parou de jogar os minigames. Depois desse dia, sempre que eu entrava no jogo e chamava ele para jogar, ele não aceitava mais. Do nada, ele preferia ficar na parte de cima do lobby conversando com as garotas. E eu nunca entendia por que ele gostava de ficar conversando com as meninas em vez de jogar. Jogar é muito mais legal. Pra minha defesa, os jogos saturaram muito rápido. Eu queria jogar toda hora, cara. Chega uma parte que cansa, tá ligado? Aí eu comecei a gostar mais de ficar no lobby, conversando com a Bruna, com a galera. Que jogar com uma pateta, uma mula, uma lesma. Principalmente nos minigames. O cara me atrasava demais, o cara descia do bagulho de vidro, caía. Porra, bicho. Horrível, viu? Também aquele servidor é largado pra desgraça, meu. Depois de um tempo jogando sozinho, eu enjoei de jogar também. A não ser quando a Bruna me chamava pra jogar com ela. Aí eu ia rapidinho. Eu sempre me perguntava se ela tava gravando um vídeo, porque se ela tivesse gravando, eu queria dar meu máximo na partida pra todo mundo ver o quão bom eu era. Eu lembro que o youtuber mais famoso de Minecraft PE na época era o Robin Hood Gamer, e ele tinha 100 mil inscritos. E eu lembro que ele tinha feito um vídeo no servidor um dia, mas infelizmente eu não vi ele. E ele era meu youtuber favorito, mas só de saber que ele tinha gravado no servidor, eu já tinha ficado feliz. Mas enfim, eu jogava com a Bruna às vezes e tal, e eu tinha ela adicionada no Skype, mas a gente não se falava muito. Quem falava mais com ela era o Samu, ele conhecia ela há muito mais tempo. E meio que os dois ficavam no lobby conversando a maior parte do tempo. Agora falando sobre a Kaká, porque o Samu parou de jogar comigo e agora só ficava falando com garotas. A Bruna só entrava de vez em quando no servidor, porque eu acho que ela ficava ocupada com o canal dela. O Bonnie é no total idiota, ele só ficava fazendo parkour no mapa, o bicho não jogava o jogo, entra no portal pra jogar o jogo, desgraça. Então chegou uma hora que eu tive que encher o saco da Kaká pra ela jogar comigo. Mas como eu tinha dito antes, a Kaká entrava aleatoriamente. Eu acho que ela jogava em outros servidores. Porém, como todo mundo do grupo tinha se adicionado no Skype, eu também tinha o Skype dela. Podíamos dizer que eu era um pouquinho apaixonado na Kaká. Quando ela entrava no servidor era pra conversar com a Bruna ou então pra conversar comigo, porque ela não gostava muito de jogar. E a gente conversava bastante no Skype, e a Kaká era a única que usava a própria foto de perfil. Todo o resto do grupo usava desenhos na foto de perfil. E uma coisa que eu achava engraçado na época era que o Samu usava a foto do Samu. E a Kaká era a única que mostrava o rosto, isso é uma das vantagens de ser bonito. Eu gostaria muito de mostrar as nossas conversas, mas o Skype não salva conversas antigas. Droga Skype, porque você não pode ser igual ao seu irmão Discord. Ele sim salva as mensagens antigas. Seu bobão. Na verdade, quando eu comecei a jogar no servidor, a Kaká usava outra skin. Mas quando a gente foi jogando junto e conversando, um dia ela colocou uma skin de fazendeira pra combinar comigo e nunca mais tirou. E com o tempo a gente foi se tornando mais próximo. Na hora que eu vi a mensagem dizendo que ela logou no servidor, eu já tava na frente dela esperando ela se mexer pra jogar comigo. E nesse servidor tinha lugares secretos no lobby que você podia entrar. Tinha um lugar embaixo do mapa que dava dentro de uma caverna que poucas pessoas sabiam da existência dela. E a maior parte do tempo a gente ficava lá conversando. Se você completasse o parkour do mapa, você chegava perto de um navio, mas eu não lembro se dava pra você ir lá. E também tinha uma tenda na parte de baixo do mapa, e eu só ouvi relatos horríveis vindo de lá. Se alguém jogou nesse servidor na época, me diz se você sabia desses lugares também. Esse servidor, apesar de ser bem antigo, já existiam VIPs, que se você comprasse, você ficava com uns efeitinhos em volta da sua skin. E também podia tacar TNT nos outros. E eu lembro que tinha um bug que se você saísse e entrasse do servidor, você ganhava VIP grátis por algum motivo. Então ficava todo mundo enfeitado de graça. Depois de um tempo eu consegui fazer o Samu jogar comigo de novo. E eu com certeza não ameacei ele pra isso. Mas nós voltamos a jogar normalmente. E eu e o Samu éramos a dupla imparável. Caiu com a gente, morreu. Bom, o Samu também morria diversas vezes. Ele não era muito bom. Um dia eu tava conversando na caverna com a Kaká. E por mais que ela parecesse que gostava de mim, eu não queria tomar o primeiro passo. Eu tinha vergonha. E também a última vez que eu dei o primeiro passo eu levei um chifre. Mas nesse dia ela teve que sair do servidor e eu fiquei no lobby. Até que um cara chamado Juanzito Gamer 2480 chega do meu lado e diz: Cara, eu vou descolar a Kaká pra você. E eu realmente nunca tinha visto aquele cara na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi ele no servidor. Mas aí a gente foi conversando e ele me passou o Skype dele pra gente conversar. Eu achei ele suspeito e eu lembro que eu tinha perguntado pro Samu se ele conhecia o cara. Mas ele também nunca tinha visto o cara na vida. Sei lá, bicho. Mas mesmo assim eu decidi adicionar ele. Ele me disse que jogava em outro servidor que o amigo dele era dono,
Ele me levou lá e era um servidor bem furreca, que desconectava todo mundo toda hora. E ele me disse que ele conhecia a Kaká de outro servidor, e eles eram amigos. No qual eu perguntei pra Kaká, e ela confirmou que conhecia ele. Então, às vezes, quando eu entrava no servidor, eles estavam conversando. Mas a Kaká não gostava muito dele, pelo menos parecia, e eu não sabia o porquê. Mas depois de alguns dias, o Juanzito virou meu amigo e praticamente conselheiro, porque ele sempre falava pra mim: Mano, tu tem que se declarar pra ela. "Vou nada, kkk, mó vergonha." Praticamente sempre que o Juanzito não tinha nada pra fazer, ele ficava tentando me aproximar dela. Eu nunca soube o porquê que ele tentava me ajudar. Uma vez ele me disse que gostava de uma garota também, e eu não fazia a menor ideia de quem era, mas ela era amiga da Kaká. E eu tinha uma teoria que ele tava tentando me ajudar com a Kaká pra ver se depois eu ajudaria ele com a outra. Mas enfim, com ou sem a ajuda do Juanzito, a minha relação com a Kaká era muito boa. Eu gostava dela, eu achava que ela gostava de mim, mas eu tinha medo de falar pra ela e ela me rejeitar. Até porque nós éramos bons amigos. Mas as coisas não ficariam assim por muito tempo. Pelo menos até um certo dia. De manhã, quando eu peguei o celular, o Juanzito tinha me mandado mensagem. A essa altura, nós éramos muito amigos. Eu passava mais tempo com ele do que com o Samu, apesar do Samu ter me abandonado por mulher. O Juanzito do nada chegou com um papo de que nós éramos muito amigos e tava na hora da gente mostrar uma foto um do outro na vida real. É simples, me mostra uma foto sua que eu mostro uma foto minha. Apesar disso ser bem suspeito, eu aceitei. A gente era amigão mesmo. E eu mentiria se dissesse que não tinha curiosidade de saber como ele era na vida real. Então eu mandei uma foto minha e ele mandou uma foto dele. Mais tarde, quando eu loguei no servidor, a Bruna, o Samu e o Bonnie não estavam online. Mas a Kaká tava online. Só que ela tava meio chateada com alguma coisa. E eu pensei comigo, tá, vou aproveitar que nenhum amigo meu tá online e vou tomar coragem pra falar com ela. Assim, se eu tomar um fora, ninguém vai ver mesmo. Então eu fui lá decidido falar com ela. Só que ela disse que já ia sair do jogo porque tava cansada e sei lá o que, blá blá blá. Tá bom, depois a gente se fala então. E ela saiu do jogo. E ela nem deu tchau, o que era esquisito. E quando eu fui perguntar pro Juanzito se ele sabia de alguma coisa do porquê a Kaká tava esquisita, ele me disse: Ah, e eu contei pra ela que você gosta dela. E aquela hora eu já sabia que tinha acabado qualquer chance de qualquer coisa que eu tinha com ela. Mais tarde no mesmo dia, quando eu entrei no servidor, a Kaká tava online e eu tinha perdido totalmente as esperanças. Ela provavelmente me achava um bocó. Eu nunca mais ia tentar falar com ela, mas eu nem coloquei a culpa no Juanzito, porque ele tava tentando me ajudar pelo menos. Até que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Entrou um cara no servidor e começou a brigar com ela. E eles estavam falando sobre algo que eu não fazia a menor ideia do que era. Mas parecia que ele era um conhecido dela, de outro servidor. E depois que eles acabaram de se xingar, os dois saíram do servidor. E essa foi a última vez que eu vi a Kaká. Eu sei que foi um final muito bosta, mas foi literalmente isso que aconteceu. É engraçado pensar que essas duas coisas aconteceram tudo no mesmo dia. O Juanzito depois me disse que provavelmente era o ex-namorado dela de outro servidor que ela jogava. E é isso, esse foi o final da Kaká. Bom, depois de um tempo, ninguém mais do nosso grupo jogava os minigames do servidor. Eles só entravam pra ficar conversando no lobby mesmo. Eu era o único que ficava jogando ainda. E eu não queria admitir isso, mas o Minecraft já tava enjoando pra mim. O Samu também não jogava mais comigo, ele só ficava conversando com pessoas que eu nem sabia quem era. A gente passou de ser muito amigo pra só se cumprimentar uma vez por dia. Era bem estranho. Só que todo mundo foi parando de jogar. O Juanzito simplesmente sumiu, foi jogar em outro server. A Bruna não entrava mais no servidor, acho que ela tava ocupada com o canal dela. Mas um tempo depois ela parou de postar vídeos no canal também, e apagou todos os vídeos. O Bonnie eu não faço ideia do que aconteceu com ele, ele só desapareceu. O Samu me bloqueou no Skype. Eu nunca entendi o porquê, eu realmente fiquei muito triste da nossa amizade ter acabado assim. E eu só fui saber recentemente que eu encontrei com ele de novo, é que ele me bloqueou sem querer e não sabia desbloquear, porque ele era burro demais pra usar o Skype. E esse meio que foi o fim do grupo. Como todo mundo parou de jogar, eu decidi parar de jogar também, eu já tava triste, e jogar sozinho é chato. Já era época de volta às aulas, e sim, tudo isso aconteceu nas férias de verão. Então era só um bando de crianças que estavam de férias se divertindo online.
Depois de 1 ou 2 anos, eu entrei no jogo pra ver como é que tava. E agora tava na moda jogar Minecraft Online por um aplicativo chamado Multiplayer Master, que agora, em vez de você entrar em um servidor, você fazia seu próprio servidor de graça e abria pra qualquer pessoa entrar. E uma coisa estranha é que tinha muita gente com o nick de Zé Pequeno nesse aplicativo. Era Vitória Zé Pequena, Maurício Zé Pequeno, João Zé Pequeno, Ana Zé Pequena. Qualquer mundo que você entrava tinha alguém com esse nick. E eu não sabia porque todo mundo usava isso no nick, mas eu acho que era alguma espécie de clã do Multiplayer Master. Mas eu nem conseguia jogar, porque sempre que eu entrava em um servidor, um ADM vinha até mim e falava: Tu quer levar ban, mano? Mas eu só tinha entrado esse dia pra ver como é que o jogo tava mesmo. E depois disso eu saí e definitivamente parei de jogar Minecraft PE. Eu era muito amigo de um menino na infância, e eu era tão amigo dele que eu passava mais tempo na casa dele do que na minha. Nós éramos melhores amigos. E às vezes, nos finais de semana, a mãe dele levava a gente pro shopping, ou pra ver filme, ou pra comer alguma coisa. Nesse dia, a gente tava sentado em uma lojinha do McDonald's no shopping, e a gente tinha terminado de comer. E a mãe dele falou: Ó, se vocês quiserem ir no banheiro, vão logo, porque já vamos embora. Então eu e meu amigo aproveitamos pra ir no banheiro rapidinho antes de ir embora. E aquela era a primeira vez que eu entrei em um banheiro no shopping. Não parecia que era muito diferente do banheiro que tinha na minha escola. Mas enfim, depois de 1 minuto, eu saí da cabine e fui lavar minhas mãos. Só que quando eu cheguei na pia, a torneira do shopping era muito esquisita, porque não tinha um volante pra poder girar a torneira. As torneiras que eu usava em casa eram aquelas de girar e sair água, mas a do shopping, por mais que eu girasse, não tava saindo água. Eu pensei, essa torneira deve estar sem água, vou ver outra. Aí eu fui na torneira do lado, tentei girar ela, só que ela também não saía água. E nessa hora eu já tava confuso. Até que um cara que tinha acabado de usar a torneira saiu do banheiro. Então eu fui lá na torneira que ele usou, girei a torneira e não caía água nenhuma. Na hora eu já tava com muita raiva. Aí eu comecei a girar muito a torneira. Não é possível que essa também tá sem água, acabei de ver o cara usando. Mano, na hora que eu dei a 20ª volta na bica, o bagulho saiu voando. E começou a sair um jato de água da torneira. Parecia um chafariz. O meu amigo saiu do banheiro na hora. Mano, o que tu fez? Eu tentei girar a torneira, ela explodiu. Cara, a torneira não é de girar, tem que apertar aqui em cima. Eu tentei colocar a torneira de volta, mas não dava, mano. O jato d'água não deixava. E já tava inundando o chão do banheiro inteiro. Eu já tava super nervoso, eu tava com medo de entrar alguém no banheiro e me prender. Ei, você tá preso por desperdício de água de banheiro de shopping. Então eu fiz simplesmente o mais óbvio de se fazer. Pedir ajuda a algum adulto? Não. Chamar algum funcionário do shopping? Não. Eu simplesmente saí correndo. Eu e meu amigo. A gente não contou nada pra mãe dele, a gente só foi embora. Mas como eu ia saber que existia essa tecnologia de torneira? Eu era pobre, eu pensava que só existia torneira de girar. Como é que eu ia saber que existia uma torneira que você tinha que apertar em cima dela? Não dava pra mim saber. Mas uma coisa engraçada é que uns dias depois, passou uma notícia na televisão falando que a região onde o shopping ficava tava com falta de água. E por um tempo eu pensei que foi culpa minha. Mas eu acho que deve ter sido só coincidência. Mas o pior dessa história toda é que eu saí do banheiro sem lavar as mãos. Perto da rua que eu morava tinha um mini condomínio, e sempre que eu ia pra escola e voltava, eu sempre passava por esse condomínio, indo e voltando de bicicleta. Em frente a esse condomínio tinha meio que uma lojinha que vendia um bocado de coisa, então de vez em quando eu parava lá pra comprar um biscoito pra levar pra escola, mas no dia a dia era isso, era bem normal. Eu ia e voltava pra escola passando por aquele condomínio, só que teve um certo dia que, quando eu tava passando por esse condomínio, tinha uma pessoa que eu nunca tinha visto por lá, uma menina que tinha um estilo único. E ela tinha um penteado mais legal que eu já tinha visto. Eu não sei se ela tinha se mudado pra aquele condomínio ou se ela tava lá visitando alguém que mora lá, mas isso não importa. Quando eu voltava da escola, às vezes eu via ela no portão. E obviamente eu ficava olhando pra ela. E eu não ficava olhando pra ela porque eu gostava dela ou algo do tipo, até porque nessa época eu gostava de outra garota na escola que nunca me deu bola. Mas eu olhava pra ela porque eu achava o cabelo dela muito massa. É raro ver uma garota com cabelo assim. Pelo menos pra mim, acho que até hoje foi a única que eu vi que cortava o cabelo desse jeito. E eu ficava olhando mesmo, tô nem aí. Eu ficava admirando, né? Eu acho que as pessoas gostam de ser admiradas.
Sempre que eu via alguma pessoa com um visual legal, eu pegava de inspiração pra me desenhar quando chegar em casa. Eu fazia muito isso. Isso é coisa de artistas, vocês não entenderiam. A gente gosta de ficar rolando no Pinterest até achar alguém legal pra desenhar. Mas é muito mais legal quando você acha inspiração em alguém que tá na tua frente. Parece que foi o destino que colocou ela ali pra me dar inspiração de desenho. Mas enfim, nesse dia eu fui pra casa e desenhei ela. Mas não ficou muito bom, porque eu não lembrava muito das características do rosto dela. Eu acertava o cabelo, mas o rosto dela ficava esquisito. Isso se tornou uma rotina minha. Sempre que eu passava lá pra ir pra escola, ou então voltava da escola, eu ficava olhando pra ela, pra tentar entender o máximo do rosto dela. Mas isso era algo muito rápido. Eu olhava pra ela de longe, tipo, por 3 segundos, e depois desviava o olhar pra não parecer muito suspeito. É tipo quando você tá olhando pra um crush seu na sala de aula, mas ninguém pode saber que você tá olhando pra ela, então você começa a olhar pra ela com um rabo de olho achando uma ótima ideia, que ninguém nunca saberia que você estaria olhando pra ela, mas na verdade fazendo isso só fica ainda mais explícito, porque você fica com uma cara de idiota no meio da sala de aula. Enfim, eu não queria que ela me pegasse olhando pra ela e me achasse um esquisito e interprete alguma coisa errada. Eu com certeza não ficaria parado olhando pra ela parecendo um estranho, né? Tá bom, eu comecei a fazer isso também. Eu ia na lojinha comprar biscoito e eu aproveitava pra ficar olhando pra ela. Olha, eu não quero que vocês achem que eu sou um estranho, um stalker. Eu fazia isso por estudos artísticos. Mas como eu fazia isso quase todo dia, eu só não fazia todo dia porque eu faltava muito na escola. Mas um dia quando eu tava olhando pra ela, ela olhou pra mim de volta e eu desviei o olhar rapidamente. E tipo, caramba, será que ela percebeu? É óbvio que ela percebeu, você fica olhando pra ela todo dia. Mas eu só peguei meu biscoito e fui pra casa. Mas um outro dia eu tava passando pela rua e eu nem tava indo pra escola nesse dia. E lá tava ela, sentada na calçada. E como sempre eu passei olhando pra ela. E eu vi que ela olhou pra mim, mas com uma cara de assustada. Eu não percebia, mas provavelmente eu ficava olhando fixamente pra ela. Aí ela deve ter se assustado, né? Tipo, se eu fosse uma mulher sozinha na rua e eventualmente passa um cara olhando fixamente pra mim, eu também ficaria assustada. Oxe, tá maluco? Esse doido quer me sequestrar, fica me olhando todo dia. Ai, 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 ai. Depois desse dia, eu acho que ela realmente ficou com medo. Tanto que tava ela e um amigo dela, ou irmão, ou primo, namorado, eu não sei o que ele era dela. Mas ela deve ter falado sobre isso pra ele. Ai, tem um cara ali que sempre passa aqui na rua, eu acho que ele quer me matar. Em outro dia, quando eu tava passando naquela rua, tava ela e o cara em pé na calçada. E os dois ficaram me olhando fixamente com raiva enquanto eu passava de bike. E não disseram nada. Eles só me olharam. E eles ficaram me olhando com um olhar de tipo, moleque, se tu não for embora agora... Ah, vai te encher de porrada. Rala daqui, moleque! Eu só passei por eles e pensei, por que eles estão me olhando? Será que eu mijei nas calças de novo? Não foi isso. O que é então? Ah, que gente estranha. Mas enfim, eu nunca mais passei naquela rua porque eu me mudei de casa. Ela provavelmente deve ter se sentido aliviada que o maníaco que perseguia ela nunca mais apareceu. Ela deve ter achado que eu fui preso por ter matado alguém, mas eu realmente só fui perceber que eu tava agindo igual um esquisito anos depois quando tava na cama de madrugada. Caraca, era por isso que eles estavam com raiva de mim, eu era esquisito. E olha, eu não tava jogando charme nela, nem algo do tipo, até porque eu nem sei fazer essas coisas aí não. Eu tava normal, a não ser que meu olhar normal seja esquisito. Eu nunca pensei que se uma pessoa me visse olhando pra ela iria achar que eu estivesse pensando algo ruim dela. Eu achava que elas iriam pensar, nossa, olha aquele menino me olhando, com certeza tá me admirando. Mas na verdade devia ser tipo, caramba, eu acho que esse maluco quer me matar, ele não para de me olhar. Mas é melhor você dar like nesse vídeo, senão eu vou aparecer na sua janela às 3 horas da manhã e irei ficar te olhando. Já que vocês gostaram do meu web namoro fracassado, eu pensei, por que eu não falo dos meus fracassos amorosos da vida real? Que belo vídeo. Esses dias eu tava pensando nos meus crushes que eu tive durante a vida, e a conclusão que eu cheguei é que eu não gosto de mulher bonita. Eu gosto de mulher esquisita. Eu lembro que na escola a maioria dos garotos gostavam sempre da mesma menina específica. E eu gostava da que ficava lá atrás e não falava com ninguém. Ou tinha poucos amigos. Ou talvez eu nem gostasse dela, mas eu achava ela muito mais atrativa do que a que todo mundo achava bonita. Eu lembro que tinha uma menina que era de outra turma, e meus amigos falavam que ela era feia. Simplesmente porque ela tinha uma sobrancelha grande, e também cabelo no braço. E na época eu era muito apaixonadinho nela. Na minha cabeça ela era a mais bonita da escola, só por ter essas características, só por ser diferente das outras. Mas eu nunca cheguei nela porque... eu sou muito cagão. Pensando agora, todas as meninas que eu já gostei na escola, no final sempre dava errado.
Primeiramente, do primeiro ao quinto ano, eu gostava de uma menina chamada Fernanda. E ela era loira e muito inteligente. E eu era burro e feio. E a gente até que era amigo, a gente fazia trabalho junto às vezes, a gente ia embora junto, eu, ela, a amiga dela e o irmãozinho dela. Mas eu nunca falei pra ela que eu gostava dela, porque eu me achava feio. Nunca que ela iria gostar do monstro que sou eu. Só que no último dia de aula, o meu amigo Daniel falou pra mim que perguntaram pra ela de quem ela gostava. E ela falou que gostava de mim. Mas aí também já era tarde demais. Mas a gente também era muito criança. Se a gente namorasse, a gente só ia andar de mãos dadas mesmo. Não que eu esteja reclamando, né? Mas eu acho que criança nessa idade não precisa namorar, não. No sexto ano, tinha uma menina chamada Júlia. Ela era baixinha, tinha cabelos longos e ela era nova na escola. E eu achava que ela gostava de mim porque ela sempre sentava do meu lado e todo dia ela levava doce pra escola. E sempre me oferecia chiclete e pirulito. Só pra mim. Porque quando meus amigos pediam, ela não dava. Mas aí teve um dia, na hora da saída, que eu tava com meus amigos de bicicleta, e ela veio e sentou na garupa da minha bicicleta, e começou a falar toda hora pra mim levar ela pra casa. E eu tava tentando entender a conversa com os meus amigos. Só que ela tava falando muito alto e tava balançando a bicicleta, e começou a me dar raiva porque eu não tava ouvindo meus amigos, e ela não calava a boca. Então eu falei: "Sai da minha garupa, eu não vou te levar pra casa!" Só sei que depois desse dia, ela nunca mais falou comigo. Ela só voltou a falar comigo lá pelo 8º ano, 2 anos depois. Mas nesse aqui eu concordo que eu fui um pouco babaca. Desculpa, Júlia, eu tenho trauma com Júlias. Teve também uma vez no mesmo ano, que meus amigos estavam falando sobre quem era a garota mais bonita da turma, e eles começaram a falar que a Rayane, uma menina da turma, era muito feia. E eu abri a minha maldita boca e falei: Ah, mas a Rayane é mó bonita. E esses desgraçados, que eu chamava de amigos, contaram pra ela. Ô Rayane, o Gabriel gosta de tu. É, ele falou que quer te pegar. Isso ocasionou nela me cumprimentando todo dia quando eu chegava na escola. Ela falava oi e ficava acenando pra mim. E isso era esquisito porque a gente nunca tinha se falado antes. E agora ela tava falando comigo todo dia. E por mais que meus amigos me zoassem por eu simplesmente ficar do lado dela, eu nunca tratei ela mal. E disso eu me orgulho. Até porque eu tratei outra pessoa mal antes e me arrependi depois. Mas algumas semanas depois, ela parou de falar comigo. Nem olhava na minha cara. Talvez porque eu não tomei iniciativa, mas eu nem gostava dela. Eu só tinha falado aquilo pra proteger ela. E meus amigos eram um bando de arromba. Eu fui rejeitado por uma garota que eu nem gostava. Mereço uma medalha. No 9º ano, entrou uma menina nova na turma. Eu não lembro o nome dela, mas a única informação que importa era que ela era macumbeira. E os meus amigos ficavam empurrando ela pra mim. Oh, vai conversar ali com o Gabriel, ele é muito legal. E eles faziam até as meninas da sala fazer a cabeça dela pra ela vir ficar perto de mim. E tipo, sinceramente, eu não achava ela feia, cara. Ela era muito bonita. Aquela Rajibibi, aquele pano que ela usa na cabeça, que tampa o cabelo dela e realça a beleza do rosto dela, é bem legal. Mas só dela colocar a cadeira dela perto de mim, meus amigos ficavam: Tá namorando, né, safado? Mano, que desgraça, velho. Eu nunca cheguei uma garota que eu gostava e pedi pra ela namorar comigo, porque eu tinha muito medo de receber um não no meio da minha cara. Mas tinha uma menina na minha turma que era muito tímida, e uma vez ela veio até mim e pediu pra namorar comigo. Só que eu recusei. E é isso, eu só disse não e fui embora. E deixei ela lá sozinha, em pé. Uau, Gabriel, você é muito incrível. Você pegava muita menina na escola. Na verdade, isso é mentira. Eu nunca chegava em nenhuma menina. Elas que chegavam em mim. Então, teoricamente, elas que me pegavam. Ou tentavam, porque eu rejeitava. Ué, mas por que você rejeitava? Você é gay? Seu viado. Eu rejeitava porque pra namorar você tem que perder o bebê. E eu não perco nada. Eu só ganho. Na verdade, a única explicação do porquê eu não queria namorar era porque eu não ligava muito pra isso. A única coisa que eu pensava todos os dias era chegar logo em casa pra sentar no computador e jogar o resto do dia.
Normalmente, quando eu voltava da escola, eu sempre ia diretamente pra casa. Ou eu ia acompanhando meus amigos, ou então eu ia sozinho. Mas sempre que eu ia pra casa, eu passava na loja do meu pai, que ficava na rua da escola, só pra dizer pra ele: "Ah, pai, saí da escola, viu? Tô indo embora, tá bom? Tchau!" Só que às vezes o meu pai não me deixava ir direto pra casa, porque às vezes acabava o estoque na loja dele e ele não podia fechar a loja pra ir no centro da cidade e pegar mais material. Ele não podia deixar a loja sozinha. Então ele me pedia pra ir no centro pegar os materiais pra ele. E me pedia entre aspas, não é como se eu pudesse recusar ajudar meu pai no trabalho. Eu não gostava de ir pegar os materiais porque era um trajeto muito chato. Mas fazer o que? Eu tinha que ir, né? Mas enfim, eu pegava o dinheiro, ia até o centro da cidade, deixava a bicicleta em uma garagem de bicicleta, ia andando até o fornecedor e comprava os materiais. Aí eu voltava andando até a garagem de bicicleta, pegava a bicicleta e voltava pra loja do meu pai para entregar os materiais. E aí beleza, eu podia voltar pra casa. E como isso era um trajeto cansativo, eu ia direto pra casa o mais rápido possível. E ficava, sei lá, jogando Free Fire o resto do dia. Mas teve um certo dia que quando eu saí da escola, eu tava muito feliz, porque era quinta-feira e sexta-feira era ponto facultativo na minha escola. Ou seja, eu não iria ter aula sexta-feira, então eu ia ficar sexta, sábado e domingo só de bobeira em casa. Coisa boa. E quando eu passei na loja do meu pai, ele me pediu de novo pra pegar novos materiais pra ele. Mas eu tava tão feliz nesse dia que eu nem liguei, eu só fui. Eu tinha o tempo do mundo inteiro pra fazer isso. Então eu fiz todo aquele trajeto de novo. Eu pegava o dinheiro, ia até o centro da cidade, deixava a bicicleta em uma garagem de bicicleta, ia andando até o fornecedor e comprava os materiais. Aí eu voltava andando até a garagem de bicicleta, pegava a bicicleta e voltava pra loja do meu pai pra entregar os materiais. E aí beleza, eu podia ir embora pra casa. Só que eu tava tão feliz e eu tinha o tempo do mundo inteiro que, em vez de eu ir embora pela mesma rua que eu sempre ia, eu inventei de ir embora pelo centro da cidade. Por que não? Eu só queria andar por aí por mais um tempo. E eu sabia que tinha um jeito de ir embora pra casa por lá, só que eu nunca tinha ido. Então eu voltei pro centro e lá tinha uma avenida que, se eu andasse direto por ela, dava em uma rua perto da minha casa. Só que tinha um problema. Aquela avenida era muito movimentada, então tinha carro passando por lá o tempo todo. E eu não queria ir andando pela calçada levando a bicicleta, porque senão ia demorar muito. Então eu percebi que tinha um cantinho na rua que dava pra andar de bicicleta sem ser acertado por um carro, porque essa rua era contramão. Eu já tinha visto gente andando no cantinho de boa, sem acontecer nada. Aí eu achei que ia ser de boa pra mim também. Então eu sentei na bike e fui andando com ela na avenida. E os carros que passavam por mim, eles passavam muito perto. Mas como eu disse, tinha um espaço ali que dava pra mim continuar indo. E foi isso, era só eu continuar andando por ali, que já já eu chegava em casa sem problemas, né? Não, porque do nada apareceu um caminhão vindo voado na minha direção. E esse caminhão era tão grande que tava comendo a parte da rua que eu ia usar pra atravessar. E o caminhão tava tão rápido que não daria pra frear na hora. E quando o motorista me viu, ele começou a buzinar. Ah eu esqueci um detalhe importante. Eu tava de fone de ouvido, ouvindo XXXTentacion. Eu tava lá relaxado, olhando pro caminhão vindo me atropelar, e o caminhão buzinando sem parar na velocidade da luz. Então, pra não ser atropelado, com toda a calma do mundo, eu fiz a manobra mais arriscada da minha vida. Sim, eu pulei com a bike pra calçada em movimento. E por pouco não fui acertado pelo caminhão. Tipo, não é algo muito difícil de fazer, mas eu tenho certeza que se eu tivesse errado aquilo, eu tava morto agora. E eu não sei como, mas eu não tinha dado a mínima pro que tinha acontecido. Eu só fui embora normalmente pra casa, como se eu quase não tivesse morrido. E foi isso. Só depois de meses, quando eu tava deitado na cama de madrugada, que eu pensei, caramba, se eu errasse aquela manobra eu tinha morrido. Essa história também tem a ver com bicicleta, e é engraçado que sempre que eu conto uma história com bicicleta no canal, eu sempre tô me ferrando. Mas essa história acontece no primeiro ano do ensino médio, e eu tinha um amigo nessa escola que era meu único amigo. E o nome dele era Juninho. Eu e o Juninho, a gente costumava ir embora da escola juntos, porque a gente fazia o mesmo trajeto pra ir pras nossas casas. Só que nesse dia, a gente tinha sido liberado mais cedo da escola. Então a gente aproveitou pra ficar andando de bike por aí. E depois de um tempo andando, a gente achou um morro muito alto. E eu acho que eu nem preciso dizer mais nada, né? Vocês me conhecem. A gente subiu até o topo daquele morro e, cara, aquele morro era muito inclinado. Eu não faço ideia de como os carros subiam naquele troço. Era impossível. Mas era um morro bonito, porque ele era lisinho, não tinha nenhum buraco no chão. E o Juninho
Digamos que ele não era famoso por ser muito inteligente. Tanto que ele tinha repetido mais 4 vezes na escola. E ele teve a brilhante ideia de falar: Mano, vamos descer esse morro de bike. Eu olhei pra ele, olhei pra minha bicicleta sem freio e disse: Bó, mostrando que eu era tão burro quanto ele. Mas aí beleza, então a gente sentou na bike e começamos a tomar coragem pra descer aquele morro. Mas diferente de mim, o Juninho tinha freio na bike dele. Então ele começou a descer primeiro, mas ele foi descendo e freando devagarinho. E como eu não tinha freio, eu tive a ideia de frear com meu sapato, tá ligado? Só arrastar o pé no chão que vai parando a bike. Fácil. Então lá fui eu descer o morro arrastando o sapato no chão. Enquanto isso, o Juninho já tava no meio do morro e disse: Mano, quer saber? Eu acho que não é melhor a gente descer isso aqui não. Tá muito inclinado e pode dar errado. Eu acho que é melhor a gente voltar. Isso aí fui eu passando pelo Juninho. Porque minha ideia de frear com o sapato não deu certo. Eu tava descendo com toda a velocidade do mundo e arrastando o sapato no chão com toda a força que eu tinha. Mas não adiantava de nada. E no final do morro tinha uma parede de tijolos e 2 ruas. Eu tava tão rápido que eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu ia morrer. Vamos parar o vídeo por aqui só pra gente pensar nas possibilidades que poderia acontecer agora. Eu poderia ir direto e dar de cara com a parede, e com certeza eu morreria. Eu poderia virar pro lado, bater em um carro estacionado e me quebrar todo. Eu poderia virar pro lado, ter um carro vindo e ser atropelado. Eu poderia virar pro outro lado, ter uma parede e morrer de novo. Isso se eu conseguisse virar a bicicleta naquela velocidade. Tem muita coisa que podia ter acontecido, mas por incrível que pareça, não aconteceu nada disso. Eu acho que meu anjo da guarda desceu do céu na hora e disse: Caramba, esse moleque quase morrendo de novo, pelo amor de Deus, tem que salvar ele toda hora, moleque idiota. Eu não sei como eu fiz isso. Mas quando eu cheguei no final da rua, eu virei pra esquerda em alta velocidade, aí tinha outro desvio, eu virei pra direita e por sorte não tinha ninguém na rua, nem nenhum carro vindo na hora. Eu dei muita sorte. Eu quase me caguei na minha calça cueca. Eu tava todo tremendo no final. Na hora de voltar, tinha umas pessoas nas portas de casa, porque eu acho que elas ficaram curiosas pra saber o que tinha acabado de passar na rua, né? Elas devem ter pensado: caraca, mano, que barulho foi esse? Passou um míssil soviético aqui na rua? Mas enfim, no final o sapato que eu usei pra frear ficou muito fino e ele não serviu pra frear coisa nenhuma. Eu só estraguei o meu sapato de graça. E depois disso eu fui pra casa e eu e o Juninho nunca mais falamos sobre isso. Nunca!